Relógio marcou 11h30, certo? Então vem que chegou a nossa hora. Hora do Vale no Ar, nós chegamos com o jornalismo regional na tela da TH+ SBT. Tudo bem por aí? Por aqui tudo certo. E a gente segue juntos e com muita informação até 12h30 pela TV e também pela internet no canal da TH+ SBT no YouTube. Hoje eu começo o jornal te contando sobre uma operação que a polícia fez hoje pela manhã em várias cidades da nossa região. Essa operação é contra estelionato e lavagem de dinheiro. A Beatriz Plácio está acompanhando tudo bem de pertinho aqui em São José e traz as informações agora ao vivo pra gente. Oi, Bia, bom dia, bem-vinda. Oi, Marcela, bom dia para você, para todo mundo que está acompanhando aqui a Hora do Vale. É isso, olha só, a gente está aqui em frente a uma loja, tá bom, de veículos que está sendo investigada nessa operação que se chama Mar de Cripto. Essa operação ganhou esse nome porque tem criptomoedas envolvidas, desvio de dinheiro, lavagem de dinheiro, e essa seria uma loja que estaria aí na investigação. As motos todas já saíram daqui, foram apreendidas pela polícia, ainda tem uma moto aqui, todas elas de luxo, e também um jet ski, não sei se vocês vão conseguir aqui ver, mas segundo a Polícia Civil, essa loja estaria dentro desse esquema criminoso de lavagem de dinheiro, tá? A gente está desde manhãzinha acompanhando essa operação que começou às 6 horas da manhã, não só aqui em São José dos Campos, mas em outras cidades da região, também em Caraguatatuba, Jacareí, Caçapava, aqui em São José, né, que nós estamos aqui, também em Santos e São Paulo. Foram ao total 6 pessoas presas e vários itens de luxo apreendidos, 2 carros de luxo, as 17 motos dessa loja, todos apreendidos. E aí, Marcela, a gente conversou com o delegado responsável sobre essa operação, porque é uma operação um pouco mais complexa. Essa investigação começou há 6 meses, envolve aí criptomoedas, desvio de mais de 6 milhões de reais. Vamos ver. Essa operação ela começou em Caraguatatuba, através do primeiro DP lá da cidade, em que investiga uma organização criminosa que pratica estelionatos em várias cidades. E em Caraguatatuba fizeram uma vítima em que houve um desvio de 6 milhões de reais e esse dinheiro foi transferido para uma falsa fintech e para essa loja de motos. Por quê? Um dos sócios dessa loja de motos é sócio também dessa fintech, essa falsa fintech, com um outro que também está preso. Nós descobrimos que, através do relatório do COAF, que haviam transações financeiras entre a fintech, essa loja de motos e também os 6 capturados que foram presos hoje. Todos estavam se comunicando financeiramente. Bem, o saldo dessa operação, só para relembrar que esse dinheiro desviado foi parar em contas de criptomoeda, em 2 corretoras que o próprio COAF nos relatou. Através disso, a gente está tentando rastrear para onde foi mais esse valor subtraído. E nisso, descobrimos que um dos presos que está em São Paulo é um contador, que o COAF nos relatou que ele já tem contas bloqueadas na Justiça. Houve saques na espécie de 500 mil reais. O COAF também identificou transações financeiras de 1,5 milhão na conta desse contador. Mas um dos cabeças foi preso hoje num condomínio de luxo em São José dos Campos, juntamente com 2 veículos de luxo também de alto padrão. Essas 18 motos foram apreendidas também, porque a gente tem que ver também lá na frente o ressarcimento das vítimas. Não só a vítima de Caraguatatuba, porque essa organização criminosa fez vítimas em outros locais. A gente buscou boletins de ocorrência em que essa própria loja também tem reclamação de não acordo com os clientes. Então há ações cíveis também sendo ajuizadas no Poder Judiciário, O delegado falou também sobre as vítimas, desse esquema criminoso. Uma delas é o shopping de Caraguatatuba, que foi onde tudo começou, onde a denúncia começou, a investigação também. E ele alerta porque durante agora o término da investigação, eles, claro, precisam chegar em outras vítimas. Então ele fez um alerta aí pedindo para que se alguém descobrir que foi vítima desses criminosos, procurar a Polícia Civil.
Civil para eles continuarem aí a investigação. Vamos ver. Dois irmãos que estavam também no encabeçamento dessa organização criminosa, que criavam as empresas falsas para criar as notas fiscais falsas para que o shopping pagasse em erro. Né? E aí, quando o shopping percebeu que estava caindo num golpe, foi fazer a verificação e viu que esses materiais e serviços não estavam sendo entregues. Né? O shopping lá de Caraguá está numa expansão. Durante 2, 3 anos, esse cara que estava dentro do shopping, juntamente com o irmão e com o primo, só relembrando que 2 irmãos são primos de um dos caras que foram presos. O que fez a fintech é primo dos irmãos. Né? Os irmãos criavam as falsas empresas. E isso, o shopping, e igual eu estou falando, o shopping é uma das vítimas. A gente não sabe as outras vítimas, porque essa organização criminosa já estava sendo investigada por outras equipes da Polícia Civil. Um fato que é coincidente também é que a loja de motos e essa falsa fintech, que o Banco Central nos informou que não tem autorização para estar funcionando, foram criadas no mesmo mês de agosto de 2023. Então foram indícios, coincidências que levaram a crer que o dinheiro que era desviado pela organização criminosa estava sendo lavado nessa loja de motos, que é veículo, os veículos de moto, a falsa fintech. E o COAF também me informou que essa fintech enviou dinheiro para 2 corretoras de criptomoedas. Entendeu? Por isso a Operação Mar de Cripto, por ter começado. Eu aproveito o espaço aqui da imprensa para informar. Se outras vítimas reconhecerem essas pessoas que tenham praticado crimes contra essas vítimas, procurem a Polícia Civil. Olha, eu fui vítima de fulano de tal que apareceu nessa operação e tal. A questão da loja, que tem diversas reclamações naquele site, Reclame Aqui, entendeu? Então, assim, é uma organização criminosa de jovens estelionatários. De jovens estelionatários que usam da inteligência para o mal. Marcela, situação bem complicada, né? As motos foram encaminhadas aqui para uma garagem em São José dos Campos, que fica um local bastante distante aqui da cidade. Todas elas foram apreendidas e agora a gente aguarda novos desdobramentos aí dessa operação. Eu volto com você. São retiradas da loja e levadas aí para essa garagem que você citou. Você chegou a conversar com o dono dessa loja, certo? O que ele disse sobre tudo isso que aconteceu hoje de manhã aí? Olha, Marcela, o sócio proprietário aqui da loja estava aqui quando a polícia chegou. Ele até disse que viu pelas câmeras de segurança a polícia chegando e aí ele logo veio para a loja para saber o que estava acontecendo. E ele quis conversar com a imprensa. Ele se chama Abel Sauerbron e ele disse que ele é sócio proprietário aqui da loja e que ele tinha aberto essa loja em 2023, agosto de 2023, com um sócio dele. Esse sócio se chama Marcelo e ele foi preso durante esta operação na manhã de hoje. Ele disse para a imprensa que não sabia do que estava acontecendo e não sabia do que se tratava esta operação, que ele não tem nenhuma ficha criminal na polícia e que a situação aqui da loja é totalmente legal. Então, foram essas informações que ele passou para a gente e a polícia, claro, segue investigando toda essa operação, né? Foram 6 presos, Marcela, que o delegado disse que eles vão responder por lavagem de dinheiro, estelionato e apropriação indébita. Eu volto com você. Bia, muito obrigada pelas suas informações. Bom trabalho para vocês aí. A Beatriz Plácio e o Thales Andrade continuam acompanhando essa história. Ao longo da nossa programação, você vai acompanhando também todos os desdobramentos disso, inclusive com matéria mais tarde no Tá Na Hora Vale com o Vinícius Valverde. Bia, obrigada. Um beijo para você. Bom trabalho. Ainda falando sobre polícia, policiais do setor de investigações gerais de Pindamonhangaba esclareceram ontem um homicídio que aconteceu no dia 25 de janeiro no bairro Jardim Heloína. Os policiais chegaram a um homem acusado de ter matado outro homem com um disparo de arma de fogo.
Com ele havia porções de crack e microtubos para invase do entorpecente. As investigações apontaram que a motivação do crime foi o tráfico de drogas. O preso foi encaminhado ao centro de triagem de Taubaté. E por falar em tráfico de drogas, policiais militares de Caraguatatuba prenderam ontem 2 homens no bairro Porto Novo. Durante patrulhamento, uma equipe da Força Tática avistou a dupla em uma atitude suspeita em um carro. Ao perceber a aproximação da polícia, os suspeitos aceleraram o veículo. Teve perseguição e vistoria no carro. Foram encontrados durante essa vistoria 9 tijolos de maconha, totalizando 5 quilos do entorpecente. Os homens confessaram que estavam transportando a droga de Mauá, na Grande São Paulo, para o bairro Pegorelli, em Caraguatatuba. Eles foram presos e encaminhados à delegacia da cidade. Teve um incêndio de grandes proporções em um galpão que fica no bairro Residencial União, aqui em São José, durante a madrugada. Os bombeiros disseram que o lugar era um depósito de materiais para festas. Lá tinha muita madeira. As chamas, claro, assustaram a vizinhança. Vocês estão vendo imagens que foram enviadas para a nossa redação. A situação foi controlada pelos bombeiros e ninguém se machucou. O prejuízo ainda vai ser calculado. Falando em prejuízo, um assunto sério que eu quero chamar a sua atenção, porque tem acontecido com uma certa frequência e que talvez com informação a gente evite que isso aconteça com a gente. Você toma algum cuidado quando você está carregando algum equipamento eletrônico, por exemplo, na tomada? Eu não sei se você já reparou na quantidade de casos que estão vindo à tona sobre explosões geradas a partir de carregamento de celulares, de bicicletas, e isso levanta um alerta. Cada vez mais, a gente precisa tomar cuidado com esse tipo de situação. O quarto ficou destruído. Foi aqui que a bateria da bicicleta elétrica explodiu enquanto era carregada. Meu filho adentrou o nosso quarto gritando para o meu marido que o quarto dele estava pegando fogo, que estava tendo faíscas e barulhos de explosões. A família usou um extintor de incêndio para conter as chamas até a chegada dos bombeiros. Apesar do susto, os 2 filhos de Marta, de 13 e 19 anos, não se feriram. O pai teve queimaduras nas mãos. A cada dia, mais bikes elétricas tomam conta das ruas de grandes cidades. De acordo com a Associação Brasileira do Setor de Bicicletas, já são mais de 230 mil unidades em circulação pelo país, o que pode explicar o aumento nos casos de incêndio. O lítio é a principal matéria-prima das baterias em geral, não só de bicicletas, mas também de celulares e até de carros elétricos. Elas são amplamente utilizadas devido à alta capacidade de armazenamento de energia. Mas, segundo especialistas, essa característica também contribui para que elas se tornem um risco. Comparando com um tanque de combustível, muitas vezes você tem um volume enorme de combustível numa bicicleta elétrica e tem que caber tudo numa pequena bateria. Então você tem ali a concentração de energia e onde tem energia tem risco. São vários fatores que podem causar explosões: curto-circuito, bateria de baixa qualidade, carregamento inadequado, danos físicos ou superaquecimento. Casos recentes de explosões de baterias de celulares chamaram a atenção em diferentes regiões do país. Em Anápolis, no interior de Goiás, um celular explodiu no bolso de uma mulher. Em Crato, interior do Ceará, o aparelho explodiu na cintura de uma motociclista. Nos 2 casos, as donas dos celulares tiveram queimaduras de 1º e 2º graus. Em Londrina, no Paraná, um celular explodiu depois que a dona deixou o aparelho recarregando no banco do passageiro de um carro. No caso das baterias de bicicletas elétricas, que são mais potentes, o especialista em segurança explica que é possível tomar alguns cuidados preventivos até que normas efetivas sejam criadas. Use os equipamentos originais seguindo a orientação do fabricante. Precisa estar num local seguro, abrigado do calor, com ventilação, ao mesmo tempo distante de outros materiais combustíveis. Enquanto as autoridades não definirem normas claras para isso, nós vamos viver com esse risco aumentado. Viver com esse risco aumentado, difícil, né? Mas é bom que a gente se preocupe e que a gente se proteja dentro do que a gente pode fazer. Eu não sei você, mas eu assistindo a essa matéria, eu me via em algumas situações. Falei, caramba, quantas vezes eu não deixei o celular carregando no carro? Poxa, às vezes você dorme com o celular carregando do lado da sua cama. Complicado, né? A gente depende da tecnologia, a gente depende do celular. Celular sem bateria não adianta nada. Enfim, algo para a gente repensar e para a gente se proteger da maneira que a gente pode.
No comecinho do jornal, mudando de assunto, vocês acompanharam, né, a entrada ao vivo da Beatriz Plasta falando sobre uma operação da Polícia Civil em várias cidades da nossa região, inclusive em Caraguatatuba, em São José dos Campos. Algumas pessoas foram presas. Eles fizeram um braço de uma operação hoje, uma operação grande que envolve suspeita de lavagem de dinheiro, tem suspeita de utilização de criptomoeda de várias vítimas, inclusive um shopping de Caraguatatuba, onde tudo começou, onde essa investigação acabou despontando há alguns meses atrás. O shopping acabou de enviar uma nota para a nossa redação e eu vou ler essa nota para vocês do Serramar Shopping. Eles disseram o seguinte: o Serramar Shopping, na qualidade de vítima, tem cooperado com as autoridades e confia na boa condução em prol da justiça. Por força do sigilo, quaisquer detalhes somente poderão ser fornecidos pelas próprias autoridades envolvidas na operação. Essa, então, é a nota do Serramar Shopping, que está como vítima dessa operação que teve em Caraguatatuba, em São José dos Campos e também em outras cidades da nossa região hoje pela manhã. Depois de uma longa espera, a tão falada nova ligação entre São José e Jacareí foi entregue. Agora os motoristas podem usar a Via Oeste como caminho para ir de uma cidade para outra. Mas nem tudo está tão aprovado assim não, pelo menos não por quem já está usando a via. Os pedestres, por exemplo, reclamam da sinalização. Com 18 quilômetros de extensão, a Via Oeste se inicia na região do Jardim das Indústrias, em São José dos Campos, e segue até o Limoeiro, onde começa a cidade de Jacareí, até o Parque Meia Lua. Entregamos todo o trecho com a sinalização, arborização, iluminação, ciclovia, calçada, toda a proteção passando embaixo do viaduto. Então, a gente entregou 100% do que necessitava dentro das regulamentações de trânsito brasileiras. Cerca de 25 mil veículos trafegam entre uma cidade e outra por dia. Desde 2023, a promessa era de que existisse mais de uma alternativa para os motoristas, além da Via Dutra, que tem movimento intenso nos horários de pico. Está bem melhor que antes, porque tinha a estrada, tinha buraco, os carros passavam aqui, guincho, caminhão. Agora até tanto para caminhão ir para lá, que tem um retorno lá em cima, né? E para cá também. Ficou maravilhoso para trabalhar em São José. Eu trabalho em São José há 8 anos. Pega essa adulta aí, só o pó, menino, que tá difícil, mas que ficou maravilhoso. O trânsito na via foi liberado por completo após 2 anos. Quem mora aqui no Parque Meia Lua aprovou a extensão e diz que facilita a vinda do trabalho aqui de volta para casa. Mas eles pontuam algumas questões relacionadas à sinalização. A Deusdelina trabalha há anos em São José dos Campos. Com a novidade, ela desce no ponto de ônibus e já está praticamente na rua de casa. O único problema para ela ainda é a sinalização para os pedestres. A gente está atravessando a Via Oeste, ficou muito melhor, né? Iluminada, ficou bonita. Aí a gente só fica um pouco deslocado aqui na faixa do pedestre, né? Para a gente poder passar, a gente fica meio deslocado, porque o sinal está para lá e a gente não tem sinalização aqui para a gente atravessar, olha lá. Aí fica meio complicado, né? E aqui acaba que vocês dependem do motorista querendo... Isso, dependemos do motorista. Aí aqui tem pessoas de bicicleta, a pé, pais de família, muitos trabalhadores que atravessam aqui, né? Vários horários, tanto agora de tarde como de manhã. Então a gente só tem uma sinalização melhor aqui na faixa do pedestre para a gente poder se locomover melhor. Quem escolhe trafegar pela nova via precisa ter atenção, pois o tráfego mudou, principalmente próximo ao Meia Lua, em Jacareí. Para auxiliar os motoristas, agentes de mobilidade urbana estão monitorando o local. Cada um vai adaptar aonde trabalha, né? A gente sabe que a obra da Dutra também vai levar muita gente para lá, que eventualmente quando a Dutra inaugurar a marginal, volta para utilizar a Dutra porque o percurso vai ser mais curto, mas hoje com a obra realmente está muito ruim. Então, o trânsito ele é bem dinâmico, né? Ele oscila conforme a cada evento, mas o importante é que quem optar por usar essa nova via, encontre lá a via segura, bem sinalizada, para que possa chegar no seu destino com segurança. Já do lado de São José dos Campos, que tem 3,6 quilômetros, ainda faltam alguns ajustes, como a ligação dos postes de energia elétrica no local. Mas a instalação deve acontecer entre os dias 5 e 9 de abril. 5 e 9 de abril é um prazo que está
A gente já esperou algum tempo, agora espera mais um pouquinho para que tudo fique redondinho, né? Vocês viram muitos motoristas falando, poxa, ficou bem melhor, não estava dando mais para passar só pela Dutra, sim, tá melhor para a gente, todo mundo elogiando. Quando a gente coloca esse ponto levantado pela dona Deuselina, é para que sirva de alerta para que todo mundo possa olhar todos os pontos com a máxima atenção, com o máximo cuidado, inclusive os motoristas. É claro que a gente tem que levar essa demanda para as prefeituras, para a Secretaria de Mobilidade Urbana, de Trânsito, enfim, mas o motorista não pode se ausentar da responsabilidade, certo? Vamos ver novamente o trechinho que a dona Deuselina fala sobre essa observação importante da faixa de pedestre. Vamos lá. Atravessando a Via Oeste ficou muito melhor, né? Iluminada, ficou bonita. Aí a gente só fica um pouco deslocado aqui na faixa do pedestre, né? Para a gente poder passar, a gente fica meio deslocado, porque o sinal tá para lá e a gente não tem sinalização aqui para a gente atravessar, olha lá. Aí fica meio complicado, né? Complicado mesmo. A gente levou esse questionamento para a prefeitura porque alguns moradores disseram assim para a gente: pessoal, a questão é que tem a faixa de pedestre, ok, tá nítida, tá novinha, tá bem pintada e tem farol também, só que eles não ficam juntos, o farol fica um pouco distante da faixa de pedestre e aí não adianta, porque os motoristas não param, como a gente está vendo aqui. A dona Deuselina primeiro levou um tempinho para atravessar, depois quando ela estava gravando com a gente, vinha uma bike e o motorista primeiro não freou, depois freou meio que em cima da faixa, enfim. Aí a gente levou esse questionamento para a prefeitura. Prefeitura, será que essa instalação tá ok? Será que dá para colocar o farol um pouquinho mais perto da faixa de pedestre? Será que esse é o caminho? A gente não entende de trânsito, a gente só está levando as observações feitas pelos pedestres, principalmente, para a prefeitura. E a prefeitura disse que a instalação do semáforo vai continuar da maneira que está, e que essa instalação está de acordo com todas as normas de trânsito. Bom, resposta dada, ok. Agora, eu divido a bronca com você, motorista. Você está fazendo a sua parte também? Você está parando na faixa de pedestre para o pedestre atravessar onde ele tem que atravessar, que é na faixa? Faz esse exercício de consciência, vai. Eu não estou aqui apontando o dedo para ninguém. Eu quero puxar a responsabilidade que é sua também, que é minha também, tanto enquanto pedestre, quanto enquanto motorista, certo? Porque o que eu vejo de gente desrespeitando a faixa de pedestre não é brincadeira. Em todas as cidades. Eu não gosto de generalizar, mas nesse caso eu afirmo. Eu rodo por esse Vale do Paraíba, rodo pelo litoral, pela Serra da Mantiqueira. E o que eu vejo de motorista que não respeita as leis de trânsito não está escrito. Talvez, se tiver mais fiscalização, inclusive para ver quem desrespeita faixa de pedestre, as pessoas comecem a pensar um pouquinho antes de desrespeitar uma lei de trânsito, que dá multa, inclusive, tá? Fora aquela coisa horrorosa da geração de acidentes que a gente já falou tanto aqui no jornal. Então, vamos pensar juntos sobre isso. Combinado? Eu tenho uma notícia para dividir com vocês que deixou todo mundo assim estarrecido, inclusive a polícia. Um crime bárbaro que aconteceu em Guaratinguetá. Uma recepcionista de 50 anos, moradora de Pindamonhangaba, que estava desaparecida, foi encontrada morta em um rio com perfuração de faca no pescoço. A polícia investiga quem assassinou Márcia Regina e por qual motivo. Familiares e amigos se reuniram para prestar as últimas homenagens à recepcionista. Segundo a família de Márcia Regina, ela estava desaparecida desde segunda-feira. Nós ficamos sabendo na terça-feira da madrugada, quando meu neto ligou falando que a mãe não havia comparecido em casa. E então ele estava avisando nós que era para saber que a mãe não apareceu. Enquanto a gente estava na delegacia, alguém da faculdade ligou para minha esposa que haviam encontrado um corpo na cidade entre Aparecida e Iguará de uma mulher. E falando que ela estava com um veste da faculdade. E aí a gente já imaginou, muita coincidência, se não fosse a minha filha. Aí um filho meu com o meu neto, filho dela, foi até a cidade de Iguará e reconheceram que era a minha filha.
Nas redes sociais, a faculdade onde Márcia trabalhava divulgou uma nota de pesar, lamentando sua morte e destacando que ela era uma pessoa dedicada e querida. Uma amiga da recepcionista, que não quis se identificar, conta que ela era uma pessoa precavida e que não entraria em um carro desconhecido, mas ressalta que Márcia Regina tinha um relacionamento conturbado. Sempre falava que ela gostava bastante dele, mas que ele era muito possessivo, que ele era muito grosseiro às vezes com ela. Sempre falava que queria levar ela pra morar com ele, mas que ela não podia estar trabalhando, que não podia estar estudando, que ela queria ela só pra ele. Que ela queria prender ela, basicamente. Ela sempre dizia pra mim que ele era uma pessoa muito difícil de lidar, que ela não podia olhar pro lado, se tinha um homem perto, ele quase surtava e brigava com ela por qualquer besteira. Falava pra ela viver a vida dela, mas também não deixava ela viver a vida dela. Ameaçava ela às vezes. O corpo foi encontrado em um rio e a suspeita da polícia é que ela tenha sido morta e jogada de uma ponte que fica na estrada Água Branca, em Guaratinguetá. Ainda segundo o boletim de ocorrência, ela tinha marcas de corte no pescoço e no local a ponte estava com marcas de sangue. Márcia Regina deixa 2 filhos. Agora, a família espera que a polícia investigue o caso para que a justiça seja feita e o culpado pague pelo crime. Eu quero que Deus faça justiça, só isso que eu quero. Que tenha justiça. Que Deus vai estar com as mãos sobre essa pessoa que fez essa barbaridade com ela. Que a gente não vai aceitar, como eu, com amiga, já digo como amiga, né? Que quem tem o direito de tirar a nossa vida é Deus, não é o homem. Não mesmo. E a gente reforça aqui esse desejo de que a justiça seja feita, que esse assassino, que essa assassina, enfim, que o responsável por essa morte, por esse crime bárbaro, seja identificado e, de fato, responda pelas leis do homem e pelas leis de Deus também. O outono começou hoje, mais precisamente às 6h01 da manhã. E a pergunta que fica é, o que a estação nos reserva com relação ao tempo? A gente bateu um papo mais cedo com o pessoal da Defesa Civil do Estado de São Paulo, porque os últimos dias do verão foram bem chuvosos e deixou a Defesa Civil em alerta. Será que para os próximos dias também deve ser assim? Para o outono de 2025, o que os nossos meteorologistas têm apontado é que nós vamos passar por uma transição gradual nas próximas semanas. O outono começou hoje, mas não é imediatamente que o clima muda a sua condição. Então nós estamos vendo, principalmente no Vale do Paraíba, de dias com muita chuva, não chuva o dia inteiro, mas chuvas fortes, pancadas de chuva com raio, com rajada de vento, e o cenário para os próximos dias, até pelo menos a próxima semana, ainda vai permanecer assim, com esse jeitão de verão. Temperaturas um pouco mais altas e, no decorrer da tarde, possibilidade de pancadas de chuvas em alguns pontos do vale. De um modo geral, a estação, que vai agora de março até junho, ela terá, a previsão indica, que as temperaturas ficarão acima da média. Ou seja, teremos um outono quente. Mas isso não significa que não teremos entrada de frente fria. Significa que todos os dias, durante todos esses meses, os 3 meses, será calor. Teremos momentos de temperaturas baixas com entrada de frente fria. Mas, na média, será um outono com temperaturas um pouco maiores. Eu vou te mostrar agora como é que ficam as temperaturas nas cidades do Vale e da Serra nessa quinta-feira. Em São José dos Campos, o outono chega marcando máxima de até 27 graus. 28 é a máxima esperada para hoje à tarde em Pindamonhangaba. Para Bananal, a previsão mostra a máxima de 29 graus. Na Serra da Mantiqueira, em Campos do Jordão, os termômetros sobem até a marca dos 20 graus. No próximo bloco, a gente fala sobre oportunidade. Tem muita dica para compartilhar com vocês. Dica, inclusive, sobre oportunidade de emprego que promete boas remunerações. 11h59, eu volto já.
fala Chega Mais Vale. Aqui na nossa sala você encontra muita alegria, diversão e informação. Nós estamos aqui para te manter muito bem informado e conectado. Então sinta-se à vontade e seja nossa companhia de segunda a sexta a partir da 13h aqui na TH Mais SBT Vale. Da nossa família para sua família, Chega Mais Vale. Você está assistindo Hora do Vale. Oferecimento CGTEC. Segurança para o patrimônio. Tranquilidade para você. Laticínios Comevap. Garantia de qualidade. Serramar Shopping. O shopping do Litoral Norte. Você que completa 18 anos este ano, atenção. O Brasil tem uma missão para você. O alistamento militar. Faça seu alistamento até 30 de junho pelo site ou na junta do Serviço Militar. Agora, mulheres também podem se alistar voluntariamente. Faça parte da missão. Junte-se às Forças Armadas. Aliste-se. Ministério da Defesa, Brasil, União e Reconstrução. Com o cartão Saúde Santa Casa, você tem atendimento prioritário 24 horas. Tudo isso utilizando a infraestrutura da Santa Casa de Guaratinguetá. Adquira já o cartão Saúde Santa Casa. Muito mais benefícios para você e para sua família. Eu ofereço a menor parcela. Eu aprovo na hora. E eu tenho a primeira parcela para 120 dias. Tratos 2023 de R$ 91.900 por R$ 86.900. No Feirão das Financeiras é você que ganha. Condições imperdíveis para sair de carro novo. Só até domingo no Vale Sul Shopping. Oiê, eu sou o Eri. Quer saber como fazer o casamento perfeito, o casamento dos seus sonhos? É só acompanhar o meu quadro toda quinta-feira e não chega mais. Toda atitude conta. Quando for pegar a estrada, faça a revisão do seu carro. Tenha sempre a documentação em dia. Esteja atento à sinalização. O primeiro passo só depende de você. Uma iniciativa SBT do Bem. Hoje, 14h30, Paulina assume a personagem. O que o senhor quer? E ainda me trata de senhor. Qual o problema com você, Paola? Por que mudou tanto assim? E já encara os primeiros testes. Sabe quem ligou ainda há pouco, Carlos Daniel? Meu irmão Rodrigo? A Leda. Hoje, 14h30. Você não diz nada, Paola? Você não fica chateada com a volta da sua querida rival? 4º capítulo de A Usurpadora. Estava aqui de olho nas mensagens de vocês e quero mandar um beijo para Maria do Setville, que ela falou assim, tá todo mundo ligado em você. Obrigada, Maria, um beijo. Dani de São José dos Campos, um beijo muito especial para você. Gente, vocês sabem que a Dani, ela é uma telespectadora muito querida da Hora do Vale e ela me acompanha já há bons anos nessa minha caminhada aqui na televisão, na regional. Vocês acreditam que no ano passado ela quarentou e tinha Marcela Mesquita como tema do bolo dela? Hoje, como é quinta-feira, dia de TBT nas redes sociais, ela postou essa homenagem em forma de TBT e eu fiquei muito feliz, até compartilhei nos meus stories. Passem lá no meu Instagram, @mesquita.marcela, para vocês verem Marcela Mesquita como topo de bolo em aniversário de telespectador. Eu tô muito chique, gente, sério. Inclusive, hoje, 20 de março, não sei se você sabe, é dia da felicidade. E me deixa muito feliz esse carinho que vocês têm comigo, esse respeito ao longo de tantos anos de parceria e também por vocês escolherem estar com a gente todos os dias. Obrigada, viu? Um beijo para cada um de vocês. Eu tô sabendo que hoje é TBT de aniversário de telespectador, mas hoje também tem telespectador fazendo aniversário e é o José, completando 72 anos hoje. Ô, José, feliz aniversário para você, viu? Muita paz, muita saúde, muita notícia boa na sua vida. Quem me contou foi o Lenilson de Taubaté. Ele falou assim, amo você e o seu programa, hoje é aniversário do meu pai, manda um abraço para ele, mas com todo prazer. Lenilson, obrigada pela participação. E seu José, feliz aniversário mais uma vez. Um beijo meu e de toda a equipe TH Mais SBT. Eu falo com vocês durante toda a nossa hora pelo celular, né? Pelas redes sociais e a tecnologia nos aproximando. E hoje é muito difícil encontrar quem não use a tecnologia no dia a dia, né? Isso inclui o uso da ferramenta no mercado de trabalho também. Quem consegue se atualizar e se especializar em áreas mais tecnológicas, aqui na região tem conseguido conquistar boas oportunidades.
O Gabriel decidiu fazer faculdade de engenharia da computação por incentivo da família, mas também pela ótima oportunidade de salário que a área oferece. Eu fiz mecânica de usinagem na minha adolescência ali para a juventude, mas a área da computação é uma coisa que, assim, desde criança meio que está atrelado comigo, é uma coisa que eu gosto muito. Então, quando eu fui para decidir mesmo qual faculdade eu faria, eu decidi ir para essa área porque era uma área que eu gosto desde criança. Então foi meio que uma decisão espontânea, assim, sabe? Baseado no meu gosto mesmo, pessoal. E também é um grande desafio, porque quando eu entrei, eu vi que realmente eu não sabia quase nada. Então foi meio que cair de paraquedas, assim, mesmo já gostando da área. Foi um desafio aprender coisas novas e sempre estar em busca de mais, porque a área, ela é atualizada a cada dia, né? Hoje ele é um dos desenvolvedores desta empresa de base tecnológica que atua no ramo de qualidade industrial em São José dos Campos. O projeto mais recente vai auxiliar na análise de porosidade de MDF de uma empresa de movelaria. Para ele, a área é uma das mais promissoras. Eu acho que hoje quem de fato domina um pouco mais ali a parte estrutural do negócio, alguns conceitos mais específicos da área, eles vão se destacar no mercado. Então dá para alinhar, sim, e usar a inteligência artificial a seu favor. E com certeza a geração de hoje vai se beneficiar muito disso. Um estudo feito pela Firjan, Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, apontou as 10 ocupações com os maiores salários médios de admissão do país. E entre os profissionais mais bem pagos estão os engenheiros, que ocupam mais da metade do levantamento. Em primeiro lugar estão os engenheiros da computação, com uma média salarial de quase R$14 mil, seguidos os engenheiros de Minas e engenheiros químicos. Os engenheiros da computação lideram o ranking com o maior salário médio do país. Isso porque as demandas por tecnologia têm crescido e o mercado tem a necessidade cada vez maior de mão de obra especializada. Justamente pelas empresas da região, e acredito que do país todo, estarem passando por um processo de transformação digital. Então, acaba que as empresas têm muitas demandas por profissionais da área de tecnologia da informação e apesar do número crescente de estudantes matriculados em cursos correlatos, no final desse processo todo, ainda me parece que o número de profissionais qualificados, prontos para já entregar valor para as empresas, talvez não esteja acompanhando esse ritmo. Então, por isso, eu acredito que essa competência, essa expertise esteja bastante valorizada no mercado atualmente. Quem estuda para chegar no mercado de trabalho sabe que o mundo da engenharia da computação tem mudado constantemente e que as oportunidades são diversas. O Felipe tem suas inspirações e, quando sair da faculdade, espera poder contribuir para a sociedade. Eu vejo muito, por exemplo, quando a gente vai ver a planta de um prédio ou a planta de uma casa, a gente vê ali ou no papel, ou a gente vê um modelo 3D ou uma maquete. E ali, tendo essa tecnologia embarcada, um software adequado para conseguir fazer isso, eu vejo muito as pessoas, tanto o comprador, tanto o vendedor, tendo ali um meio de encaixar as ideias muito mais fácil. De acordo com o professor do curso, o aumento na procura pela engenharia da computação foi de mais de 200% após a pandemia. Mas não é só o bom salário que favorece a profissão. Segundo ele, o profissional que está embarcado neste mundo agora precisa se dedicar às mudanças constantes da profissão. É um curso multifacetado, ela começa na demanda do mercado, ela começa com a necessidade de você unir tanto a parte de software, praticamente da computação pura, com as outras demandas de engenharia de controle e engenharia elétrica, né? O engenheiro de computação, assim que ele é formado, ele pode atuar tanto indo da área de mercado financeiro, como desenvolvimento de software para qualquer aplicação, seja de aplicativos do cotidiano, como softwares de altíssima complexidade envolvendo IA, como ele pode trabalhar na área de defesa, na área de biomédica, enfim, a amplitude é bem grande. Esse jornal está cheio de oportunidades e eu adoro isso. É muito bom compartilhar coisas boas com você. Quem veio me acompanhar para dar essa notícia legal para vocês agora é o Ari, da Compacta Print. É a hora da oportunidade, tá na hora de você ter o seu próprio negócio. E se a dica do Ari, a dica é boa, Compacta Print. Claro, gente, afinal, né, Marcela, as oportunidades, gente,
elas não esperam, elas passam. Então invista na alimentação que está bombando e adquira já o quê? Olha só que bonita. Uma modeladora mais uma macieira portátil de 5 quilos da linha Black Knox, as melhores do mercado. E fature alto, fature muito, produzindo e vendendo, ó. Todas essas delícias em vários tamanhos e formatos. E para isso, você já sabe, basta colocar a massa, o recheio, ligar e pronto. Que o resto, a sua modeladora faz tudo sozinha e você fatura alto, fatura muito. Simples assim. Afinal, né, Marcela? É o que a gente sempre fala. Onde tem festa, tem o quê? Tem dinheiro. Então ligue já. 0800 666 0000 ou aí pelo QR Code e adquira o seu kit em até 21 vezes no cartão, pelo Pix ou depósito bancário. Fechou o negócio? Frete grátis para todo o Brasil, mais uma fritadeira elétrica e um kit de brindes exclusivos. Para isso, tem que ligar. E ligue agora, não perde tempo. 0800 666 0000 e tem o seu próprio negócio. Compacta Print. Quem tem, tá bem. Vem! Antes de chamar o intervalo, eu vou te passar uma outra dica. Tem vagas abertas no projeto social Acolher Bem do Santuário Nacional. São cursos profissionalizantes de graça para cozinheiro industrial, garçom, padeiro, confeiteiro. A matrícula pode ser feita até amanhã, dia 21 de março, no Núcleo de Serviço Social no Complexo da Basílica de Aparecida, das 8 às 11h30 da manhã e da 1h30 às 4h30 da tarde. É preciso levar cópias do RG, CPF, comprovante de endereço, histórico de declaração escolar, número do PIS ou do NIS, caso esteja trabalhando, e também comprovante de renda. No nosso site thmais.com.br/vale, você encontra todos os detalhes sobre esses cursos. E se você achar que essa notícia pode interessar para alguém que você conhece, aproveita o nosso link do TH+, e já encaminha para os seus amigos, para o pessoal da sua família, para todo mundo. No próximo bloco, a gente fala sobre um novo tipo de empréstimo voltado para os trabalhadores. A ideia é te fazer entender quem pode pedir o dinheiro, como pedir e, principalmente, como se organizar para que isso, de fato, te ajude e não vire dor de cabeça depois. Aproveite o espaço para tirar suas dúvidas, tá bom? 12h12, 12h12. Pensa positivo para atrair coisa boa. Eu volto já. Seja nos campos, nas quadras ou até na piscina. No SBT Esportes Vale, você não perde nenhum lance. Aqui é o ponto de encontro dos apaixonados pelo esporte. Tem os gols da rodada, matérias especiais, as últimas notícias do seu time, de forma descontraída, é claro. E não esquece, a sua participação. Eu sou o Lucas Tavares e te espero de segunda a sexta aqui na TH+ SBT. Chegou a hora de renovar o visual. Vem pra Becker Calçados e descubra as melhores marcas e tendências de calçados femininos. Além de confortáveis, eles têm qualidade e um precinho que cabe no seu bolso. E o melhor, você ganha 10% de cashback na sua próxima compra. Para os atletas de plantão, temos os tênis de alta performance, tanto para ajudar você na sua corrida ou para dar aquele up na hora de fazer seus exercícios. Não fique de fora. Passe já em uma Becker Calçados. Becker Calçados, as melhores marcas, pelos menores preços. Investir com segurança é aplicar o seu dinheiro com quem entrega resultados. São 8 empreendimentos concluídos e 10 em andamento. Esdras Construtora, há mais de 15 anos construindo confiança. Um lugar onde cada detalhe foi pensado para você se sentir em casa. Localizado no coração da Floriano Rodrigues Pinheiro, o Empório Serra Vista possui opções incríveis para o seu almoço, desde a famosa truta grelhada, parmegiana de filé mignon ao ancho. Fazendo o pedido de qualquer prato executivo durante a semana, a sobremesa é por nossa conta. Venha para o Empório Serra Vista. A comida é deliciosa e o ambiente é incrível. O que você faria com R$300 mil?
Eu compraria uma casa com tudo novinho. Rapaz, eu pagava minhas contas e ia aproveitar a vida. Com 300 mil, eu comprava a caminhonete dos meus sonhos e ainda sobrava uma grana. No Super Giro, 30 prêmios de R$1.500. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo e terceiro sorteio, 20 mil reais em cada. E no quarto sorteio, 300 mil. Isso mesmo, 300 mil reais de uma só vez. Vale Cap é regional, hein? Hoje, 11h20 da noite. Nós somos milionários, entendeu? Do que o dinheiro não compra. É coisa de louca! Porque certas coisas não têm preço. Eu tô tão sem dinheiro que até minha última conversa foi fiada. E aqui o seu saldo vai ser sempre positivo. Se divertindo. Para isso nós damos valor. E você? Vem com a gente. Hoje, 11h20 da noite. A praça é nossa. Está valendo uma nova modalidade de linha de crédito consignado, que é o crédito do trabalhador. Vocês estão sabendo disso? Se não, tudo bem, fica tranquilo, porque a gente está aqui para te explicar sobre isso agora. Hoje quem está aqui comigo no estúdio da TH+ SBT, o André Salermo, que é economista. André, bem-vindo, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço o convite. Bom dia a todos que nos assistem. Bom dia. André, para a gente começar, quem que tem direito a pedir esse empréstimo? Não é qualquer pessoa que pode chegar lá e falar, eu quero uma grana. Como é que funciona esse empréstimo especificamente? Esse empréstimo ele está sendo direcionado basicamente para empregados domésticos, né? Trabalhadores rurais e para assalariados do MEI, ou seja, o microempreendedor individual. Tá? Então, o foco maior são esses três grupos mesmo para esse empréstimo. E tem um teto que as pessoas podem pedir? Como é que funciona com questão a valor? Na verdade, o valor é avaliado em cima de um conceito que chama margem consignável. De forma geral, para facilitar, a parcela desse empréstimo tem que ocupar mais ou menos 30%, 30% e 35% do salário. Tá? Então, é esse o valor que deve ser considerado para efeito de empréstimo. Seria o máximo que o dinheiro seria liberado nesse valor? Exato. Então, assim, para facilitar se eu ganho R$1.000, né, eu posso comprometer uma parcela de até R$300 aproximadamente para pagamento desse empréstimo. E se a pessoa que está assistindo a gente agora fala, poxa, isso me interessa, como é que ela faz para pedir esse empréstimo? Ela tem que comprovar o quê? E qual que é o canal que ela faz? Basta ir a qualquer banco ou não? Como é que funciona isso? Para esse primeiro momento, o canal tem sido o aplicativo. Então, existe um aplicativo da carteira de trabalho profissional. Então, a pessoa acessa isso via aplicativo. Existirá um processo de validação das informações, né? Você terá que autorizar a disponibilização das suas informações como nome, endereço, eventualmente salário, até para fazer o cálculo da margem consignável. E aí, o governo e a aplicação que está sendo desenvolvida, ela será disponibilizar essas informações para os bancos cadastrados. Então, tanto bancos públicos quanto privados. E eles que farão contato com a pessoa. Quando a gente fala sobre empréstimo, eu acho que a gente tem dois caminhos. A pessoa que pede um empréstimo, teoricamente, é porque está precisando e que não consegue honrar com os compromissos financeiros com o que recebe. O empréstimo, num primeiro momento, ele pode ser útil, pode ser benéfico para ajudar nessa primeira situação. Só que se a pessoa não consegue se organizar com esse valor e ainda vem mais um empréstimo, que ela vai ter que pagar esse empréstimo, como fazer para que o empréstimo, de fato, seja algo positivo e que não vire uma dor de cabeça lá na frente? Você tocou num ponto extremamente importante, porque essa é a minha primeira grande preocupação, né? O próprio governo, quando ele lançou esse programa, ele cita muito bem da necessidade das pessoas realizarem uma troca de dívida. O que é isso? Eu pego esse recurso, né, que terá uma taxa de juros menor e pago um empréstimo com juros maiores. Então, eu faço uma troca de dívida. Tá? Então, a primeira regra que eu diria que é fundamental é para que uma pessoa, ao utilizar esse recurso, né, olhe para o seu planejamento financeiro e veja se de fato você tem um volume de dívidas muito grande. Né? Então, se eu tenho uma dívida que tem uma taxa de juros de 5% ao mês e eu estou entrando nesse programa
com uma taxa de juros a 2% ao mês, então você pega esse recurso e paga a dívida mais cara. Tá? Esse é o principal recurso que deve ser feito, né? E não sair a consumo. Por quê? Temos pesquisas de mercado que o nível de endividamento geral das famílias está bastante elevado. Então, se a pessoa ainda endividada pega esse recurso e vai gastar, né, a chance dela se enrolar é muito grande. A gente tem mostrado muito nos nossos telejornais a realidade que a gente vem enfrentando, que é muitas coisas subindo de preço, mas o salário não acompanhando essa alta. Como que a gente consegue orientar as pessoas para que as pessoas consigam sobreviver e não se endividar numa situação onde ganha-se menos do que se gasta, principalmente com compras básicas, André? Então, isso a gente tem observado bastante, de uma forma geral, o conceito que é da educação financeira. A importância das pessoas terem um planejamento mínimo. E quando eu falo planejamento, é você ter uma planilha eletrônica e você dividir o quanto que você ganha versus o quanto que você gasta, né? É muito comum, né, e a gente vê isso nas pesquisas, que o volume de gastos que as pessoas têm supera o salário e muitas pessoas acabam incorporando no salário um limite de crédito, o limite do cheque especial, o limite do cartão de crédito. Então isso é extremamente perigoso, porque a taxa de juros, por exemplo, de um cartão de crédito, ela beira 500% ao ano. É muita coisa. Então, como uma pessoa conseguiria, na verdade, administrar tudo isso usando o cartão de crédito? É muito complicado, né? Então, a recomendação que a gente observa é: vamos, de fato, quitar dívidas e ter um cuidado muito grande com os gastos, né? Eu costumo dizer o seguinte, tem duas perguntas importantes quando a gente vai às compras. Eu preciso? Tem muita gente que faz o gasto e não precisa. E eu posso pagar? Né? Então, quando eu digo eu posso pagar, é dentro da minha estrutura dos recursos que eu recebo. Então, isso é extremamente importante. Muito bem. Dicas anotadas? Vamos fazer um exercício? Cada um vai lembrando o outro, combinado? Para que a gente não deixe a nossa situação financeira virar uma bola de neve e depois é uma dor de cabeça difícil de resolver. André, muito obrigada pela sua participação. Agradeço. Seja sempre bem-vindo, viu? Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Pausa rápida para chamar o intervalo comercial. Já já eu te mostro a previsão do tempo para o litoral nesse comecinho de outono e te falo sobre um resgate que teve em Ilhabela de um animal silvestre. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. 12h22, eu volto já. Você está precisando de ajuda e ninguém te escuta? Eu quero te escutar. Todo sábado, a 1h da tarde, A Voz da Gente, um programa que é a sua força, a sua esperança. Conta pra mim a sua história. A gente tem um encontro marcado todo sábado, a 1h da tarde, aqui na TH+ SBT. A Voz da Gente. Oferecimento. Amo Vacinas. A prevenção é a melhor opção. Aquários Open Mall. Tudo o que você precisa em um só lugar. Você está assistindo Hora do Vale. Oferecimento CGTEC. Segurança para o patrimônio. Tranquilidade para você. Laticínios Comevap. Garantia de qualidade. Serramar Shopping. O shopping do Litoral Norte. Ei, mulher, o seu mês chegou aqui no Auto Shopping da cidade. São mais de 300 opções de veículos e condições especiais para você sair de carro novo. Venha aproveitar o mês das mulheres aqui no Auto Shopping da cidade, em Jacareí. Meio-dia e 23, eu falei que a gente ia fazer uma pausa rápida, não falei? Confia em mim. Seguinte, prometi também que a gente ia falar sobre as temperaturas, o que a meteorologia previa para esse primeiro dia de outono no litoral, certo? Promessa paga agora. Em Ilhabela, a máxima não deve passar dos 27 graus. 29 é a máxima esperada para hoje à tarde em São Sebastião. 29 também é a máxima prevista para Caraguatatuba. Já para Ubatuba, os meteorologistas mostram máxima de até 28 graus nesta quinta-feira. Outra
notícia que vem do litoral é sobre o salvamento de um animal silvestre e a gente vai dividir imagens com vocês. Esse animalzinho que está ali num buraco, tá vendo? É uma paca. Ela estava num buraco às margens de uma trilha que dá acesso à Cachoeira dos Três Tombos, em Ilhabela. Os bombeiros foram chamados, conseguiram levar o bichinho até um veterinário, estava bem machucado, com várias feridas pelo corpo. E, para quem não sabe, a paca é uma espécie de roedor. Aí está sendo atendida pelo médico veterinário e a gente torce para que esse bichinho prontamente se recupere e seja devolvido ao habitat natural dele. Deixa eu fazer uma outra pergunta para você. Quem aí curte moda vintage? Essa onda que vem ganhando força principalmente nas redes sociais está movimentando o comércio da região. Um espaço de dar inveja aos apaixonados por antiguidades. O Reginaldo é corretor de imóveis de profissão, mas de coração é colecionador de histórias. Aqui ele tem itens de decoração, cozinha, entretenimento, mas o amor é mesmo pela música. Tudo começou quando eu era criança, por exemplo. Eu ia na casa do meu avô, eu ficava vendo o rádio dele, aí começou no rádio. Comprei um primeiro rádio anos 40, aí na sequência foi LP e as outras coisas na sequência, foi comprando na sequência e compra até hoje, né? Faz mais de 15 anos que o Reginaldo começou a coleção e de lá para cá percebeu uma grande valorização de preços dos itens antigos. Se eu pensar lá no passado em questão de número, acho que eu já gastei do passado, eu gastei bem mais de 10 já, mas hoje é outra coisa, né? Porque se você pensar hoje, tudo aumentou, né? Na época você comprava LP por R$50, por R$30, e hoje, onde está o LP hoje, né? Segundo uma pesquisa realizada pelo Mission Brasil, mais de 90% das pessoas sentem grande influência de conteúdos da internet para comprar produtos nostálgicos. E no topo do ranking dos chamados itens vintage mais adquiridos estão videogames, favoritos por 25% das pessoas, seguidos pelas roupas, alimentos e bebidas, doces e chocolates e jogos de tabuleiro e brinquedos. A pesquisa mostrou também que os consumidores, em sua grande maioria, são pessoas da geração Y e Z. Os mais novos têm desejado cada vez mais estar próximo desse mundo antigo. O que pode explicar esse novo interesse da geração é justamente a nostalgia e também resgatar memórias antigas de criança. Quem comemora é o caçador e vendedor de objetos antigos, o Newton. Ele está nessa vida há anos e viu as vendas aumentarem nos últimos tempos. Claro que em uma loja de antiguidade tem um pouco de tudo, mas os itens mais procurados, como os discos de vinil, que aumentou muito a venda, tanto que nós fazemos as feiras já justamente para atender essa demanda. Eles sempre querem procurar alguma coisa para dar aquela cara vintage na casa ou num ambiente que ele tem. Eu acho lindo. Lucas Tavares já está pronto para apresentar o SBT Esportes Vale, que começa já já. Hoje tem jogo da Seleção Brasileira, mas eu sei que o assunto do dia é o clássico do Vale. Tem torcida triste, tem torcida vibrando. Lucas, boa tarde para você. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Justamente como a gente tinha conversado ontem, Verdade. né? Que isso ia acontecer. A gente tinha até comentado que era o dia de São José. E não é que quem levou a melhor foi o Taubaté, foi o Burrão. É claro que é o assunto de hoje. O Burrão está a 2 jogos da primeira divisão do Campeonato Paulista. Depois de um jogo ontem muito emocionante, com erros individuais, o Taubaté aproveitou a chance. O goleirão do Taubaté é uma verdadeira muralha. Tudo isso daqui a pouquinho a gente vai mostrar para vocês. Mas é claro, o Taubaté está em festa, Má, com essa vitória, principalmente sobre o seu maior rival, São José. E além disso, o jogo da Seleção Brasileira, hoje à noite, a volta das eliminatórias. E o Brasil precisando vencer para se classificar, né? Para se firmar na zona de classificação para a próxima Copa do Mundo, que eu não quero nem pensar na possibilidade do Brasil não disputar uma Copa do Mundo, que seria terrível. Mas, enfim, daqui a pouquinho tem muito esporte no SBT Esportes Vale. Boa! O Francisco de Taubaté, inclusive, mandou mensagem comentando. Falou, Marcela, não esquece do clássico, hein? Não esquecemos não. Ontem... Lucas Tavares vai contar tudo em detalhes que aconteceu ontem à noite. Super especial do jogo de ontem. Bom programa. Até Lucas, já. E um beijo para o Francisco de Taubaté. Tchau, até já. Bom programa. Hoje, eu quero me despedir de vocês
prestando quase que uma homenagem a um telespectador que também é muito querido, que me acompanha há muito tempo e que eu fiquei muito feliz que ele mandou mensagem hoje, que é o Jimmy. Ele falou: Marcelo, eu também te acompanho há anos, hein? Jimmy, eu me lembro de você. Muito obrigada por ter trocado de casa junto comigo. Obrigada, gosto muito de você e fiquei muito feliz de receber a sua mensagem, viu? O Jimmy falou o seguinte: Marcela, o seu famoso tchau é muito marcante. Abraços, querida. Abraços, Jimmy. Hoje o meu tchau vai para você. Muito obrigada pela companhia de todos vocês. Amanhã a gente se vê, combinado? Tchau.